alguma coisa alta. Alto. Pronto, vamos lá, Vi. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre ressignificação. Foi um assunto que vocês escolheram para eu falar lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me segue, eu vou deixar passando aí para vocês. Lá a gente fica mais próximo, eu mostro minha rotina mais real mesmo, daqui em casa com as meninas, as coisas que eu faço no dia a dia. E por lá também saem muitos assuntos de vídeo, então me segue lá pra gente ficar mais próximo, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, eu tô aqui de novo com a minha colinha. Eu vou explicar pra você o que é ressignificação. Ressignificação nada mais é do que você dar um novo significado para traumas, para momentos ruins que você passou da sua vida. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por traumas que trazem um resultado na nossa vida geralmente negativo. Então, os traumas eles causam medo, eles causam vício. Geralmente você pode ter baixa autoestima, vício, medo, depressão, ansiedade. Tudo isso vem de traumas que a gente vem passando desde a nossa infância. E enquanto a gente não dá um novo significado para isso, geralmente essas coisas travam, bloqueiam a nossa vida. Então é importante fazer por isso. Então, primeira coisa, ressignificação é você dar um novo significado, um significado bom para coisas ruins que você passou. E aí então você pode perguntar, tenho traumas, eu sei quais são as coisas ruins que eu passei, o que eu preciso fazer? Então é muito simples, é muito rápido e o que você precisa fazer nada mais é do que pegar um caderno, né, uma folha, um caderno, alguma coisa, e de um lado da folha você vai anotar todos os traumas, todas as coisas que marcaram a sua vida, a sua infância. Então, isso pode levar tempo, pode ser mais rápido para umas pessoas, pode demorar mais para outras. Pode ser que não seja fácil, porque dói, né, lembrar de coisas ruins que a gente passou. Dói você ter que voltar lá no passado e reviver aquilo, e não é fácil. Para mim, algumas coisas foram bem difíceis de lembrar, mas é importante que você faça isso. Então, lista. Vão ter pessoas que vão ser poucas coisas, mas vão ter pessoas que vai ser muitas coisas. Então, lista uma por uma. Então, você vai pegar o caderno e vai colocar lá. Aos 3 anos de idade eu passei por isso. Aos 4 anos de idade, vai tentando lembrar o mais antigo possível até o mais recente. Então, vai colocando por idade e vai listando. Então, pode ser que você tenha passado por um acidente, pode ser que você tenha passado por um abandono, pode ser que tenha perdido uma pessoa que você ama muito, e isso traz sentimentos negativos, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, lembrar de todos os traumas, as coisas ruins e colocar de um lado. E aí você vai colocar todos esses traumas, esses momentos ruins, inclusive eu fiz os meus, e assiste até o final, que no final eu vou mostrar pra vocês 3 traumas meus, 3 coisas que eu passei na minha infância e uma já na fase adulta, e vou mostrar pra vocês quais foram esses traumas e como eu dei um novo significado pra eles. Então fica até o final pra você ver as coisas que eu passei. E aí, depois que você fizer isso, do outro lado da folha, de frente com isso, você vai colocar que lição você aprendeu. Pode ser em poucas palavras, pode ser uma palavra só, pode ser uma frase que você vai colocar lá do que você aprendeu. Então, olha pra você hoje, o que você tem? Qual a inteligência que você tem, hoje a sua maturidade. Você vai olhar para essa situação e vai tentar pensar qual é a lição que você pode tirar disso. Então, um exemplo, você cresceu com seus avós ao invés de crescer com seus pais. Então você vai colocar lá, não cresci com os meus pais, fui criado pelos meus avós ou pelos meus tios, um exemplo. E aí, do lado, você vai colocar um exemplo também, família é quem cuida, família é quem ama, não necessariamente os meus pais. Então, por mais que você não tenha tido seus pais, você teve amor de alguém, né? Você cresceu com alguém que te ama, que cuidou de você. Então, isso é só um exemplo, tá? Então, você pode fazer, tirar uma lição disso que é ruim. Tem coisas que são horríveis, que muita gente passa, mas toda situação, toda história tem um lado bom. Então, você vai pegar e vai tirar uma lição disso. Você vai dar um novo significado bom para isso. E você vai ver como isso dá resultado. E eu já vou para a terceira coisa, né? Então, eu ensinei o que é, como fazer, e a terceira coisa é por que é importante fazer isso.
A importância disso é porque você vai se libertar de sentimentos ruins. Então, às vezes você tem ódio, você tem rancor, você tem medo, você tem vícios, como eu falei no começo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo de tentar, medo de falhar, necessidade de ser aceito, necessidade de ser amado pelas pessoas e esses tipos de sentimento, eles bloqueiam a gente. Então, às vezes a gente tem, às vezes a gente quer tentar uma coisa nova, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue. Tem gente que não consegue se relacionar, não consegue ficar com uma pessoa, ficar casado. Tem gente que não consegue sair de um emprego para tentar empreender, por exemplo. Tem gente que não consegue se desenvolver na escola. Cada uma dessas coisas vem desses traumas de infância. Então, por isso que é importante. Porque através disso, você vai trocar esse sentimento de medo por coragem, você vai se libertar de vício, você vai liberar perdão para as pessoas, vai parar de culpar pessoas por tudo que você passou, você vai deixar de culpar pai, mãe, tio, vó, professor, amigos, vai parar de culpar isso, vai parar de culpar as pessoas, você vai aceitar aquilo como parte da sua história. Tudo que a gente passa faz a gente, foi o que construiu a gente. Então, por mais difícil que seja o que você passou, quando você dá um novo significado, você entende que aquilo faz parte da sua história. Você precisava ter passado por aquilo para ser quem você é hoje. Então, você pode tirar uma lição daquilo. Tudo o que acontece na nossa vida, por pior que seja, tem parte na nossa história. É um tijolinho para construir quem você se tornou hoje, e a partir do momento que você ressignificar, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa ainda melhor, que libera perdão, que se liberta de vícios, que tem mais coragem e não tem medo de tentar. Você perde até a timidez, e isso é muito importante. Inclusive foi o que aconteceu comigo. E uma das minhas ressignificações foi perder o medo, porque eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar de mim. Ai, mas meus amigos vão assistir, as pessoas que me conhecem vão assistir meus vídeos e vão rir, ou vão achar estranho, ou não vão querer me ajudar. E agora, nesse momento que eu tô gravando aqui pra vocês, eu tô pouco me importando com o que as pessoas que me conhecem vão achar desse vídeo. Ai, a Tayara não fala bem. Ai, não sei, eu não sei o que as pessoas vão pensar, e agora há pouco tô me importando. Eu só vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça. Isso é muito, muito importante, porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos Deus, temos uma história que Deus escreveu para nós. E enquanto a gente não faz, a gente fica frustrado, a gente fica correndo de um lado para o outro. E enquanto a gente não encontra isso, a gente tem uma vida assim... A gente vive uma vida infeliz, né? Então, nesse momento agora, eu só tô fazendo o que eu tenho que fazer. É a minha história. Isso aqui faz parte da minha história. E tudo tem um começo, então eu tô começando agora. E olha a importância que isso tem, né? Eu consegui me libertar de várias coisas, eu liberei perdão. E isso pra mim foi muito, muito libertador. Eu fiz isso, eu criei muita coragem para fazer. Eu pedi para Deus colocar as palavras do que eu precisava fazer. Eu me inspirei, inclusive, numa pessoa que fez isso. E aí eu conversei com Deus. Ele me deu a direção que eu precisava para liberar perdão para uma pessoa que ela é muito importante na minha vida e que eu tinha alguns sentimentos em relação a ela, mas a partir desse momento que eu ressignifiquei, eu consegui liberar o perdão para essa pessoa e hoje eu tô me sentindo muito leve. Então, olha a importância disso. Então, faz isso, pega um caderninho, lista seus traumas, ressignifica, dá um significado novo para isso. Vê qual lição você aprendeu com isso, você vai ver quantas coisas você vai conseguir liberar na sua vida, vai conseguir soltar o que estava preso. E agora eu prometi para vocês que eu vou mostrar para vocês 3 traumas, eu separei aqui. E vou mostrar pra vocês, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, avalie o vídeo, porque isso é muito importante, compartilhe com seus amigos, pra eles aprenderem mais essa. Me segue nas redes sociais, vou deixar elas linkadas aqui embaixo na descrição, vou deixar o Instagram e o Facebook pra vocês me seguirem lá, tá bom? E agora vamos pros traumas. Primeiro trauma foi com 5 anos de idade. Eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, ela tinha 2 filhas, e uma tinha mais ou menos a minha idade e outra era mais velha, e elas tinham uma condição financeira um pouco melhor que a minha, né?
E eu cheguei no apartamento delas, elas me chamaram pra brincar lá embaixo no estacionamento. E elas pegaram bicicletas, e eu não tinha, logicamente, uma bicicleta, porque eu tava na casa delas. E aí elas pegaram as bicicletas e falaram, vamos brincar de pega-pega. E eu era uma criança muito bobinha, sabe? Assim, eu sempre fui uma criança mais quieta, eu nunca fui de ficar falando nada. Então, elas fizeram eu correr atrás delas, elas de bicicleta e eu a pé. Até hoje, né? Não até agora, porque eu já ressignifiquei isso. Mas na época, até pouco tempo atrás, isso me machucava muito. Eu lembro que eu me senti muito humilhada. Então traz esse sentimento, né? Lembra lá do seu trauma. Qual era o sentimento que você sentiu no dia, na hora que aquilo estava acontecendo? Eu me senti humilhada. Eu me senti impotente, sabe? Eu senti que elas estavam me humilhando muito. Eu tinha uns 5 anos e aquilo me marcou demais. Foi muito triste pra mim. E eu lembro que eu voltei correndo lá pra cima pro apartamento, contei pra minha mãe, chorei muito porque eu me senti muito humilhada. Foi horrível. E até há pouco tempo eu sentia isso. Então eu dei um novo significado. E qual foi o significado? Eu vou pegar aqui e vou ler o que eu escrevi. Então eu escrevi aqui, ó. Aos 5 anos, uma menina me fez correr atrás dela, eu a pé e ela de bicicleta. Me senti humilhada. E aí a ressignificação aqui foi bem simples. Coloquei aqui, aprendi que não devo e não preciso estar por perto de falsos amigos. Ou seja, eu não preciso, em nenhum momento da minha vida, me sujeitar a ficar com pessoas que querem me humilhar, que não são verdadeiras comigo. Então, por isso que eu trouxe um novo significado pra isso, sabe? Então, eu aprendi, sabe? Eu não preciso mais me sentir humilhada por isso. Eu aprendi que eu não preciso me sujeitar a isso. Então, esse é um dos traumas. O segundo trauma foi antes disso. Eu tinha uns 4 anos, eu estudava numa escolinha. E nessa escola tinha uma balança. Tinha uma balança que eram duas cadeiras, uma de cada lado. Então as crianças sentavam uma de frente com a outra pra balançar juntas, assim, sabe? E tinha um espaço, né, entre as duas cadeiras, tinha um espaço. E eu lembro que minha mãe, ela falava muito pra mim, Tayara, não fica de pé nessa balança, senão você pode cair pra frente e se machucar. E ela falava tudo disso pra mim. Ela vai assistir esse vídeo e minha mãe, ela fala muitas vezes a mesma coisa todos os dias. Então, todo dia antes de ir pra escola, ela sempre me dava um sermãozinho, assim. Respeita as pessoas, respeita os professores, se comporta, presta atenção na aula, não sei o que, Deus acompanhe, né? Todo esse texto. E eu lembro que eu, muito pequenininho, eu era menor que a Manu até. Eu estudava nessa escola e ela falava isso pra mim. Cuidado, não fique de pé nessa balança pra você não cair. Não fique de pé nessa balança que você vai cair se você ficar de pé lá, não sei o quê. E acabou que um dia eu não ouvi o que minha mãe falou, né? E acabei caindo, realmente. Então eu fiquei de pé na balança e eu caí de cara no chão e eu machuquei toda a minha boca. Eu lembro que eu fiquei com a boca toda cortada. Eu lembro exatamente da cena, eu sentindo aquela dor, a professora me levando assim pra algum lugar, acho que pra lavar a boca ou pra ligar pra minha mãe, não sei. E aí eu lembro do sangue assim pingando no chão e foi horrível. E aí a lição que eu tirei disso, então o meu trauma foi, eu caí, me machuquei muito, foi um momento horrível de dor, de medo. E o que eu aprendi com isso? Olha só essa lição que eu aprendi, gente, isso aqui. Aprendi que mesmo que te avisem, que te falem muito, é a queda que te ensina. Olha só. Ou seja, conselho, muitas pessoas vão dar conselho e a gente tem que acatar, óbvio. Tem coisas que a gente tem que ouvir, que a gente tem que levar em consideração pra gente não quebrar a cara, entre aspas. Mas nessa situação, não adiantou a minha mãe me falar 1000 vezes a mesma coisa. Eu só aprendi, depois disso eu nunca mais fiquei de pé naquela balança, eu só aprendi realmente quando eu senti a dor de cair e me machucar. Então na vida é assim, muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando, não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso daqui não é bom pra você, mas você só vai aprender quando você for lá e quebrar a cara, quando você for lá e aprender com aquilo. Ou então, as pessoas falarem pra você que aquilo não é bom e você tentar e aquilo dá certo. Ou seja, você tem que tentar, você tem que viver aquilo pra você aprender se aquilo é bom pra você ou não. Porque aquilo pode não ter sido bom pra uma pessoa e pode ser bom pra você. Ou então você realmente precisa quebrar a cara. Eu literalmente quebrei a cara aquele dia, eu me machuquei pra caramba.
para aprender que realmente aquilo era perigoso, que aquilo não era bom. Então, na vida, muitas vezes você vai ter que passar para aprender. É o único jeito. E a terceira coisa é que eu perdi um carro, gente. Então, depois de casada, eu e o Marcelo, a gente comprou um carro. E era um Palio, ano 2009, 2010. Era um carro que eu tinha um apego emocional muito grande nesse carro até pouco tempo. Até eu fazer esse exercício de ressignificação. Então, foi o meu primeiro carro da vida. Eu nunca tinha tido um carro meu. Eu sempre tinha andado de carona com os outros. Eu nunca tinha tido um carro. Então, eu e o Marcelo tava grávida da Manu. Uns amigos nossos levou a gente lá no Auto Shopping Global, aqui, quem aqui de Santo André conhece. A gente foi lá, andou em várias lojas até que a gente achou esse carro e fez assim, ó, vamos comprar. A gente se apaixonou por ele, a gente financiou esse carro, comprou ele e financiou ele em, acho que 48 vezes. Olha que loucura. E a gente foi, nessa época eu tava grávida, eu comecei a ficar muito mal, eu não consegui trabalhar mais, precisei sair do serviço e ele ficou trabalhando sozinho. A gente usou esse carro por quase 3 anos. E até que a gente não conseguiu mais pagar esse carro. E aí as parcelas foram acumulando, a gente não conseguia nem colocar gasolina, nem fazer a manutenção básica do carro, quanto mais pagar as parcelas. A gente pagava mais de R$500 de parcela e começou a ficar apertado. E aí o que aconteceu? Teve uma época que a gente até sofreu um acidente, eu tava grávida da Laura, a gente sofreu um acidente, arrebentou a lateral do meu carro, a gente não conseguiu arrumar. E logo em seguida, depois de um mês, sei lá, acho que um mês desse acidente, o carro entrou em busca e apreensão. E aí veio um oficial de justiça aqui para levar o meu carro embora. Isso pra mim foi um trauma. Foi uma coisa horrível, foi uma situação horrível. Você se sente impotente. Eu me senti muito culpada. Falei, poxa vida, isso aqui foi culpa minha, né? Eu não paguei, eu fui negligente. E eu fiquei com esse sentimento assim de culpa, né? Até poucos dias eu fazer essa ressignificação. E o que eu aprendi com isso? Eu vou ler aqui, vou voltar aqui e vou ler, né? Que a gente perdeu um carro. E que não só eu, né? Marcelo aprendeu comigo, porque nós dois passamos juntos, né, por essa situação. E o que a gente aprendeu? Aprender a ter só quando a gente pode. Então, por mais que carro seja uma necessidade, né? A gente com filhos, hoje a gente não tem carro porque a gente ainda não pode ter um carro. Então foi uma lição que a gente aprendeu. A gente só ter algo quando a gente realmente pode. E por um tempo, esse carro pra mim, ele se tornou um status. Sabe, eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha um carro. Olha, eu sinto vergonha até hoje, porque em muitos momentos eu ajudei muitas pessoas com esse carro. Sabe, eu andava com a minha filha, eu já tirei a cadeirinha para as pessoas andarem comigo, eu levava elas para onde precisava, eu dava carona para as pessoas, mas em muitas situações o meu carro eu comecei a tornar esse carro um status. E quando isso acontece, você quebra. E o status te quebra. E você só pode ter quando pode. Essa foi a lição que eu aprendi. E hoje eu nunca mais vou cometer esse erro. Eu só vou realmente comprar um carro ou ter qualquer outra coisa quando eu puder ter. E eu não vou deixar mais isso subir na minha cabeça. Nunca mais eu vou deixar isso acontecer. A câmera parou de gravar, então eu voltei aqui pra continuar, só pra terminar mesmo. Então essa foi a lição mais importante que eu aprendi, uma das mais importantes. Tem várias aqui, ó. Meu caderninho tá cheio, bem cheio de coisa. E ressignifiquei muitas coisas, alguns traumas eu não vou contar, porque são mais pessoais mesmo. Mas esses 3 eu achei importante contar, porque acredito que muita gente passa por isso, né? Então, acho que a lição mais importante dessas 3 aqui foi essa que eu aprendi na minha fase adulta já, que entender que é Deus quem dá, a gente tem que entender os nossos limites, saber o que a gente pode ter e entender que é Deus que dá, é Ele que faz, é tudo dele, pra Ele só empresta e a partir de agora não tem mais nada a ver comigo. Tudo que Ele der na minha vida não é mais meu, é dele agora. Então eu vou pedir outra coisa, se você já passou por alguma coisa parecida, você já perdeu alguma coisa, já perdeu alguém, sentiu esse sentimento de humilhação, deixa aqui pra mim, conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E também é importante para outras pessoas verem que nós somos pessoas comuns, que todo mundo passa por isso e a gente se identificar um com a história do outro, que isso é muito importante, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, deixa seu comentário, me siga nas redes sociais, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom?
Um beijo pra vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!